Continuando nossa solução, questão de número 45. O transporte de cargas líquidas em caminhões-tanques fechados exige cuidado redobrado do motorista durante a viagem. A possibilidade de tombamento do veículo quando parcialmente cheio deve-se à movimentação irregular do líquido dentro do compartimento de carga. A maioria dos caminhões-tanques para transporte líquido apresenta escotilhas na parte superior, de modo a reduzir desperdício. No entanto, um caminhão que transporta em sua carroceria tanques cúbicos abertos e com volume V preenchidos completamente com líquido de densidade D, desperdiça parte de sua carga em virtude de seu movimento. Para um caminhão que se desloca horizontalmente com aceleração constante A, a massa de fluido desperdiçada no transporte de dois destes tanques é M, Mzão. Então, temos aqui a massa, temos aqui a aceleração, né? Volume, densidade, Sabendo que a aceleração da gravidade vale G, a expressão para M é dada por... Bem, então tá na cara, né? Que essa questão aí também de dedução algébrica a partir de princípios físicos, né? Vai ter exigir conta da gente aí, bastante conta, né? Então vamos fazer aqui. Primeiro vamos ver a física que existe aqui na questão, que é interessante é isso, a gente vai ver a física, né? Vou fazer o desenho dessa possível situação. Então vamos imaginar que o nosso caminhão seja mais ou menos isso daqui, ó. Aqui seria o baú desse caminhão, mais ou menos, né? E a gente teria aí algo parecido com isso aqui, né? Vamos supor que seja mais ou menos isso aqui, né? Vou colocar as rodinhas dele aqui. Certo? E o compartimento, no caso, contendo água, né? Seria, ou os dois compartimentos, no caso, né? Vamos supor que seja algo parecido com isso aqui. Visto de perfil, né? Eu teria dois aqui, ó. Certo? Só que no caso ele é cúbico, então as alturas têm que ser exatamente iguais, né? E aqui no caso estaria aqui a água. Né? Quando esse caminhão, no caso, se desloca, né, para lá, né, vamos supor que seja assim, com uma aceleração que ele está chamando de A, ele está dizendo aí, ó, né, aceleração constante, certo? Então esse cara aqui, no caso, é uma constante. O que vai acontecer, né? Se fosse possível a gente enxergar, no caso, lá dentro do caminhão, o que acontece com a água, quando esse cara é aberto aí, né? Vou fazer o desenho, no caso, para um compartimento, né? A gente ia ver algo parecido com isso daqui, ó. Vamos supor, né? Colocar uma setinha aqui, aumentando aqui o nosso zoom dentro lá da escotilha. Seria alguma coisa parecida com isso daqui. Vou fazer de preto. Seria algo parecido com isso daqui, ó. Né? E o que acontece no caso com a água, por conta do movimento, né? O caminhão está se movimentando para lá, a água por inércia vai tentar ficar paradinha lá, na sua posição inicial, só que aí ela, como ela é maleável, ela vai fazer um formato. O formato deve ser algo parecido com isso daqui, ó. A gente vai ter uma base e aqui no caso a gente vai ter ela inclinada, né? Essa base aqui, ela vai ser importante para a gente. E aqui no caso seria a, né, a água, né? Vamos supor que seja a água,
certo? O nosso líquido aí, né? Então, a gente tem mais ou menos essa configuração, certo? Esse tipo de problema aí é um problema bem clássico, no caso, quando a gente tem um movimento do transportador em relação a quem está sendo transportado, de realizar uma configuração física devido ao movimento. Existem questões para esse tipo de problema, no caso, que a gente também usa essa ideia, mas dentro do caminhão tem um pêndulo, tem alguma coisa, né, solta, capaz de ficar em movimento e tal. E aí, no caso, a gente vê uma situação que a gente usa uma tangente do ângulo de equilíbrio em relação às forças atuantes no objeto. Nesse caso aí, fazendo isso, no caso, no líquido. A gente vai encontrar alguma coisa desse tipo aqui. Esse cara bem aqui, ó, ele é um ângulo alfa. Alfa em relação a quem, né? A gente tem a distância desse cara daqui para cá, ó. A gente tem a distância desse cara daqui para cá, que eu vou chamar de L, que é L também. Esse cara aqui também é L, né? Só que a distância que me interessa seria a distância, no caso, daqui. Seria a distância, no caso, daqui para cá, que eu vou chamar de X, certo? Isso aí vai ser interessante para a gente conseguir encontrar as forças aqui atuantes e as relações diretas aqui em relação a essa questão, para a gente não precisar deduzir a equação toda para esse ângulo limite aí de equilíbrio por conta desse movimento de aceleração constante. Então, em relação a essa configuração, aí, né, a gente vai ter o seguinte, eu tenho daqui, ó, que a tangente, né, desse alfa é igual a aceleração de gravidade, perdão, a aceleração no caso do caminhão, dividido pela gravidade. É um azão aí, né, o A. Esse azão aí dividido pela gravidade, certo? E sim, é isso. Um azão aí dividido pela gravidade. Então, nós temos aí a tangente desse ângulo, é a aceleração, no caso do dispositivo, caso contendo líquido, dividido pela gravidade. Essa é a aceleração do caminhão. Essa expressão aqui a gente vai guardar, mas a gente também pode igualar aqui a ela a configuração de que ela é igual a, tá aqui, ó, em relação ao ângulo alfa, ela é igual a cateto oposto, no caso, né, que é x dividido por L, né? Esse x aqui ó, é a altura limite em relação ao centro da quantidade de líquido, no caso que conseguiu ficar. O resto aqui seria a quantidade, no caso, que vazou, né? Quantidade, no caso, que vazou aí. Então, essa quantidade aí que vazou, né? A gente vai levar em consideração aí a partir do cálculo agora que eu vou utilizar para massa. Vou chamar de emissão igual, né? A massa, a gente sabe que a massa é a densidade multiplicada pelo volume, não é isso? A densidade multiplicada pelo volume. Quem é o volume, né? No caso dessa quantidade aqui, que foi, que ainda tenho aqui dentro desse carinha, né? Ó, eu teria o seguinte, ó, a massa teria igual, ó, a densidade, né? Aí eu teria aí a área, certo? A área da seção transversal, no caso dessa lâmina d'água aí, eu vou chamar de S,
certo? A área, no caso, vou chamar de S, multiplicado pela, pela, pela altura em relação a esse cara aí, né? Que seria L. Caralho. Então, no caso, nós teríamos aí, né? A tangente desse ângulo crítico seria a aceleração dividida pela gravidade, que é a mesma coisa que x sobre L, de acordo com essa configuração. E a gente vai calcular, no caso, a quantidade de ar que vazou. Então, precisaria pegar aí a área dessa quantidade aqui seria algo relativo a um prisma, né? Vamos fazer o desenho aqui rapidinho para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Esse objeto, na verdade, que a gente está calculando, o volume que foi embora, eu vou colocar esse desenho de azul, ele seria isso daqui. Não, coloca pequenininho aqui para visualizar legal. Seria isso aqui, 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 aqui a face. Aí nós teríamos, né? Algo parecido com isso daqui, ó. E o que é que a gente, no caso, está calculando? O que é que a gente perdeu? A gente perdeu esse pedaço aqui, ó. Certo? Esse pedaço aqui, ó, é o que foi embora. Então, esse pedaço que foi embora, é o que a gente está calculando aqui, ó. Que é a massa. A gente está calculando a massa desse pedaço desse líquido aí que foi embora, né? Então, a massa desse pedaço desse líquido que foi embora, ele, no caso, tem a densidade vezes o volume, né? Eu vou repetir a massa igual a densidade, e aí, no caso, eu tenho o volume, vai ser a área da seção transversal vezes a área da seção transversal vezes a altura. Então, no caso aqui vai ficar a área que seria S, seria X vezes L. Então, no caso aqui eu teria vezes a altura no caso seria L sobre 2, na verdade, né? Vamos continuar aqui. Teria densidade, a área da seção transversal, vezes L, né? Por quê? Porque no caso seria a espessura desse volume de água, né? Só que eu teria que fazer tudo isso o quê, ó? Dividido por 2. Por quê? Porque no caso nós temos aí, ó, só a metade, no caso desse pequeno prisma aí que a gente está calculando, né? O volume desse cara, né? Então, nesse caso, fazendo os cálculos aqui, a gente vai ficar com a massa igual a densidade. Aí eu tenho ali, ó, a área da ação transversal vai ser x vezes L, né? Nós já fizemos isso, vezes L, tudo isso no caso divide por 2. Então, vou continuar aqui, ó, vou ficar com a massa, vai ser igual a dxl ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vamos continuar esse cálculo aí, né? Substituindo esse x, né? Ó, lembra lá que se o x é igual, o x sobre L é igual a sobre G, então eu posso dizer daqui, ó, que essa massa ela pode ser escrita como D, né? Razão vezes L sobre G, aí eu tenho 2 que já estava lá, e mais um L ao quadrado, fica isso. Então, simplificando todo mundo aí, continuando na verdade o cálculo, eu vou ficar com a massa igual a DAL ao cubo dividido por 2G.
Beleza, isso aqui é a expressão para quantidade de massa que a gente tem aqui, que derramou, né? Para um cubo, certo? Só que aí, note que a resposta está em função da densidade e do volume. Então, eu vou voltar esse L ao cubo aqui como sendo Vzão. Então, vai ficar dAVzão dividido por 2G, certo? Só que aqui no caso é para um cubo. Nós temos dois. Nós fizemos o cálculo para um, preciso do outro. Então, basta que eu multiplique. A massa total vai ser igual a 2 vezes essa massa M aí. Então, vai ficar 2 vezes dAVzão sobre 2G. E aí eu cancelo aqui 2 com 2, sobra dAV sobre G, que no caso aí é a letra DAV sobre G. Letra B, mais uma vez a letra B, questão número 45. Né?